Toda história tem um começo, mas algumas histórias são tão grandes que podem ser contadas de trás para frente. Porque antes de existir uma empresa, existiram pessoas. Antes dos números, existiram sonhos. E antes dos 92 anos, existe um propósito que continua vivo até hoje. Essa é a história da Farmácia Indiana. Farmácia Indiana, uma história contada por quem faz parte dela. A Farmácia Indiana chegou na minha vida, acho que desde quando eu me entendo por gente, porque meu pai era funcionário, é funcionário ainda, meu tio também, a mesma coisa, meus primos depois também vieram a ingressar, mas assim, a Indiana ela fez parte de tudo que rege a minha vida, porque a gente sabe que a Indiana é muito grande, tem um peso muito grande na história do Teófilo Otoni e da região, né? E agora cada vez mais está expandindo. A Indiana é um case de sucesso. Eu estou há muitos anos, faço parte do Varejo Farma já há algum tempo. E a história de sucesso da Indiana sempre foi observada. Então eu já acompanhava a história da Indiana, eu já visitava as lojas da Indiana, muito antes de imaginar que um dia eu ia trabalhar na Indiana. Até que um belo dia eu estava em casa e eu recebi uma mensagem do RH da Indiana perguntando se eu estava disposta para uma conversa. E eu falei que sim. E aí foi por isso que essa história começou. Desde que eu cheguei na Indiana, acho que tudo passou a fazer sentido. O brilho no olhar das pessoas, quem faz parte dessa história, quem fez ou quem ainda faz parte dessa história, a vontade de querer fazer e fazer bem feito, foi algo que me encantou. O nível de comprometimento do que é feito aqui é algo assim admirável. E aí foi quando eu falei, eu quero fazer parte sim dessa história e quero ficar aqui. Eu acho que a etapa mais importante para a solidez da Indiana é essa cultura que passa por quem está desde o administrativo, desde Alexandre até quem está lá na ponta, na mais distante das unidades. E em um dos eventos aqui em Teófilo Otoni, eu não tinha nenhum cargo gerencial que não fosse loja, eu não tinha nenhum outro cargo superior. E Fabiano me convidou para sentar junto com os regionais, bem à frente do palco, e aquilo dobrou a minha força, a minha vontade de crescer dentro da empresa. Por aquele gesto, às vezes, pode ter parecido tão aleatório ali no momento para ele, mas o quão significante isso foi para mim, enquanto profissional. Você se sentir parte de algo que você visualiza no futuro e você já está ali tão próximo, vivenciando, vendo como é a experiência, isso é fantástico. E isso se perpetua ao longo desses 92 anos e as coisas funcionam muito bem nas lojas que estão tão distantes da base, porque essa cultura ela passa desde a presidência até quem está lá na ponta atendendo, até quem está deixando o ambiente preparado para receber o cliente, essa cultura ela se estende. Então todo mundo sabe que o que ele faz é importante para que a empresa se mantenha, para que cresça ainda mais e a gente consiga chegar aí em outros tantos 90 anos à frente. Entrar na Indiana foi uma coisa muito rápida e que aconteceu, né, na minha vida, e foi o tempo suficiente para eu conseguir alcançar meus objetivos, porque eu falo que assim, com a minha história de vida, eu sempre falei com meu esposo que eu queria chegar aos 40 anos com minha casa própria. E eu, com 3 meses que eu estava na empresa, eu consegui fazer o financiamento do meu apartamento. Então, assim, eu falo que a Indiana, ela chegou na minha vida para somar e para que eu alcançasse meus objetivos e meus sonhos. E graças a Deus, hoje, né, a gente pode falar, né, que a gente tem a casa própria. E graças ao meu trabalho, né, e a esse tempo que eu tenho na empresa, que foi assim, eu falo que marcou minha vida, marcou minha história, marcou a história da minha família.
E graças a Deus, assim, eu vejo que é uma empresa que dá oportunidades, né, para quem quer as oportunidades e assim, e que realmente realiza sonhos. Que eu, graças a Deus, realizei o sonho de comprar meu apartamento, realizei o sonho de comprar meu carrinho, eu e meu esposo. Graças a Deus, tenho minhas 2 filhas, né? A gente consegue, através do trabalho da gente na empresa, na farmácia indiana, realizar os sonhos, não só os nossos, né, como os sonhos dos nossos filhos também. Eu me sinto grata pela oportunidade que eu tive. Hoje, assim, eu olho para trás, eu vejo que eu cresci muito dentro da empresa, porque a empresa ela me deu a oportunidade de crescer. Então, assim, é grata mesmo pelo momento que eu estou vivendo. Eu amo o que eu faço, né? Eu sou farmacêutica, eu cuido de vidas, né? Eu ajudo vidas a continuarem, né? Então, assim, eu pretendo continuar nisso aí, né? Levando minha profissão adiante, contribuindo com a empresa e ajudando, né, vidas, que é o meu papel, minha função na empresa. A empresa, ela faz por onde chegar onde chegou, né? Assim, eles merecem, porque é referência. No próximo episódio, vamos conhecer quem ajudou a escrever alguns capítulos ao longo dessa história. Eu comecei em 88, eram 2 lojas. Então até talvez 2007, 2008 ainda tinha um crescimento, mas não num ritmo tão acelerado como nos últimos anos, que a gente era quase que dobra de tamanho num intervalo curto. Continua.